Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Ao meu lado aqui, Manuel Neto, também Douglas Ribeiro. Bom dia a todos, bom dia Edson, bom dia Manuel. Bom dia. Bom dia Luiz, bom dia Lucas também. Bom dia, e Lucas. você de casa que vai acompanhar agora o programa mais tradicional do YouTube. Maravilha. Haddad apresenta aí as Big Techs o plano de Data Center Brasil. A gente vai explicar aí pra vocês o que o nosso ministro da Fazenda está fazendo nessa viagem aos Estados Unidos e o que ele está buscando fazer. Por outro lado, temos aí o Hugo Mota, né, que está ali negociando na Câmara, que propõe taxar bancos e algumas empresas aí para compensar o que a gente falou que ia chegar, que é os 5 mil ali de isenção para pessoa física. A gente falou, não tem como você buscar uma redução de arrecadação sem enfiar imposto no rabo de alguém. A gente disse isso, a gente vai explicar para você. Que isso. Também temos aí a bancada do PDT que deixa a base aliada do PT. Isso mesmo. Por quê? Porque o Carlos Lupe, né, que foi ele demitido ou se demitiu depois de fraudes no INSS, necessariamente agora ele estava junto com o PDT, então o PDT falou, ó, se tirou meu Carlos Lupe ali, eu vou sair também. Isso inclusive reacende aí a possibilidade do Ciro vir forte aí para 2026. Você acha que vai vir forte aí? Eu acredito, hein? 2022 não veio muito bem, né? Mas agora acho que o Lula não tá tão forte quanto antes. O problema é que o Ciro, ele sempre deu um tiro no próprio pé dele, né? Então talvez um Ciro mais centrado, menos radical e menos cortando sua própria garganta, literalmente, pode ser que tenha aí uma chance. Então, temos aí. O problema do Ciro sempre é as conclusões das ideias, né? Ele sabe o real problema das coisas, mas existem ainda algumas políticas dele que é um pouco mais extremas, né? Que às vezes desagrada até o empresariado, como também a classe política também. Então seria importante também ele melhorar um pouco a sua oratória. Então aí fica a dica aí para Ciro Gomes, melhore sua oratória. Estamos então começando com a economia global aí, começando com a notícia internacional, que é a economia global que já sente vários impactos aí das tarifas do Donald Trump. É claro que isso aí já é historinha repetida aqui, vocês sabem disso, mas Manuel trouxe alguns dados aqui para vocês. A dinâmica, né, que a gente está vendo, então a gente está tendo cada mês aí dados, é claro que são dados que vão refletir aí uma piora do cenário, a gente está vendo aí um PMI na zona do euro ali tendo aí uma contração como teve ali em abril, ainda não é tão preocupante no sentido ainda de estar ali abaixo dos 50, que é quando a gente vê ali uma economia já em questão ali de possível retração, mas já é um nível de atenção, porque esse redução acaba trazendo ali um fator de preocupação. A parte de serviços também, que a gente sabe como é importante, a gente teve lá recentemente, até o Douglas trouxe ali um baita de um raciocínio, que o serviço ali ele é muito mais voltado para o varejo, que tem ali uma certa saúde, e isso aí nos últimos 5 meses a gente teve o pior número, então a gente teve ali um não crescimento, então teve ali um decréscimo, então isso acaba também impactando ali de forma negativa tanto a zona do euro, como também a gente já está vendo aí em outros países, tanto ali no Japão, como a gente está vendo também o próprio Canadá, a gente vê alguns países ali também da Arábia e também da África começando aí a mostrar sinais de possível mudança aí nas suas diretrizes ao longo de 2025, ou seja, provavelmente a gente deve ter um crescimento muito menor. A gente viu, por exemplo, os Estados Unidos registrando aí no primeiro trimestre de 2025 o maior déficit da sua história de 145 bilhões. Aí você fala, por que isso aconteceu? Os Estados Unidos estão ali no mal bocados? Não, é porque boa parte ali da parte industrial do país acabou importando de forma antecipada porque já previa esse tarifaço aí do Donald Trump, que aconteceu ali no Liberation Day, ali no dia 2 de abril. Então a gente vê como isso impacta e como que isso vai impactar no dia a dia das empresas. As empresas, então, vão começar a não mais investir como estava previsto ali no começo de 2025, que estava todo mundo ainda em lua de mel com Donald Trump. Então agora começa a se revisar possíveis processos de expansão, o CAPEX começa a ficar ali congelado e pode até ter possíveis demissões aí no futuro, dependendo aí de como vai vir aí a saúde da economia. Então esse é um ponto de atenção. É claro, não é para tomar nenhuma decisão precipitada com relação à parte de investimento, mas tem que tomar cuidado, porque querendo ou não, essas grandes nações da zona do euro e também de outros países ali que tem aí uma dependência em relação ao comércio com os Estados Unidos, que hoje quase todo mundo tem, pode ter aí um grande impacto, como já está sendo absorvido esse impacto aí pelo mercado. Maravilha. Agora, para entender a próxima notícia nacional, a gente vai voltar ali finalzinho do ano passado, quando o Haddad, né, quis mostrar o pacotão dele ali e falou, vou reduzir despesas, a gente vai reduzir gastos para assim manter o superávit que ele queria e tudo mais. Estão batendo na mesa, o Lucas falou para não bater na mesa, não vou bater na mesa. Então,
O grande Haddad ele apresentou seu pacotão, disse que iria ali reduzir despesas, mas não reduziu. Reduziu algumas e, por outro lado, reduziu uma arrecadação. Então você tira o gasto, mas também tira uma arrecadação, que é o imposto de renda ali para pessoas abaixo de R$ 5.000. Redução de imposto sempre é bom, é o que a gente mais defende aqui, é o que o liberalismo econômico prega o tempo todo, é menos imposto. Só que naquele momento esperava-se também uma grande redução de gastos, o que não houve. E com essa redução de arrecadação, que nós falamos foi que a base, seja do Congresso ali, apoiada do Lula, vai tentar de alguma forma empurrar um aumento de imposto para compensar essa redução de arrecadação. Ou seja, vai tirar a arrecadação ali dessas pessoas, mas vai ter que aumentar de alguma outra forma, não tem como, a conta não fecha. E olha só, o Hugo Mota, né, que é o presidente da Câmara ali, que está do Republicanos, né, da Paraíba, ele agora busca passar pelo Congresso um projeto de lei que aumente ali o imposto de CSLL de empresas e bancos, né? E quando diz bancos, fica muito bonito, mas empresas, você está falando de qualquer tipo de empresa, né? A gente vai explicar isso para vocês. Ou seja, a história, existe muita cortina de fumaça para você ver os movimentos políticos de alguns lados, né? Só que sempre a matemática fecha, a matemática ela não permite você mentir. Então, quando tirou uma arrecadação, necessariamente para suprir ia ter que aumentar a arrecadação de outro lado. E dessa forma, vemos aí a história na nossa frente, mais aumento de imposto. Exatamente, isso preocupa muito porque essa proposta tem apoio também do Arthur Lira, do PP, que também é um dos grandes críticos também do governo atual. Se a gente for considerar, ele faz parte ali do famoso, o contexto assim, entre aspas, centrão. Então ele também apoia um pouco essa proposta junto com o Hugo Mota. E se a gente for considerar, quando a gente fala de CSLL, tem as alíquotas atuais que já são bem expressivas. Porque, por exemplo, a indústria é 9%, indústria, comércio e serviço em geral. Você tem 16% em instituições financeiras e 21 bancos. Essa diferença aqui de instituição financeira é porque quando você não tem depósito à vista, você não é considerado banco na parte aqui do Brasil. Você tem que ter também ter um CNPJ no país, algo nesse sentido. Então você pode... Sim, exatamente. Você pode ter uma instituição financeira, mas você ainda não é considerado banco. Você tem que passar ainda por várias etapas regulatórias também. E se a gente for analisar aqui essa proposta, isso prejudica muito a atividade econômica. A gente já sabe que o IPCA está vindo muito acima da meta, está crescendo muito a parte da inflação. E quando você prejudica também a atividade econômica, você também prejudica a parte da oferta. Então se a gente já está tendo uma inflação alta, muito por conta da alta demanda. E isso aqui também é um instrumento de política expansionista, né? Porque se você não tributa as pessoas que ganham até R$5.000, que até o Edson já colocou essa ideia mesmo, a gente é a favor mesmo de redução, porque acho que até é até ético falar, assim, se a gente for colocar, eu acho que todo mundo fala Sim. esse conceito, né? Mas é realmente uma justiça social, se a gente for considerar isso, uma pessoa que ganha até R$5.000, não deveria ter esses impostos de quase 27,5%. Só que precisa também ter sustentabilidade econômica, que eu acho que é o mais importante também. Só que quando você vai ter essa sustentabilidade em termos de arrecadação, não seria interessante você prejudicar a atividade econômica, porque você está tendo uma política expansionista que, obviamente, se você não tiver a mesma capacidade de oferta, você também vai gerar inflação. Então, isso prejudica bastante. E, claro, se isso for adiante e se de alguma forma essa inflação sai muito acima do teto da meta, né, que é de 4,5%, hoje está mais de 5%, você pode também perder popularidade, né, que a gente sempre fala aqui no Soco Matinal. Às vezes, você não ter recursos para adquirir um bem de maior valor agregado, né, como um celular, um carro, ou enfim, algum bem durável, isso não é um grande problema. Mas depois que você vai no supermercado, aquela mesma cesta básica que você adquiria em outros períodos, você não já consegue comprar aquela mesma quantidade de produto, aí já tem uma perda de popularidade. Isso aí já é culpa do governo, não é simplesmente do mercado privado. Porra, Douglas, e quando a gente olha, então, o que a gente está querendo dizer é, entenda que quando há uma notícia dessa, quando há uma notícia de a redução de arrecadação, é muito boa. Só que cuidado, o governo não é bonzinho, ele vai enfiar o imposto de alguma forma. Ele vai esperar um pouquinho e vai fazer esse giro de alguma forma. E aí ele joga para empresas. Olha que interessante. Eu vou jogar para empresas. É muito bonito. Só que, quando a gente fala de empresas e o CSLL de indústria, por exemplo, que já é 9%, que vai aumentar se essa proposta do Hugo Mota aí passar, imagina que é o seguinte, quem que é a indústria? A indústria que faz o extrato de tomate, é que faz qualquer tipo de coisa que você compra no mercado. Ou seja, a inflação sobe. Vou fazer uma profecia não autorrealizada,
responsável, não sou eu que estou fazendo, mas uma profecia aqui. Existe um indicador chamado IPC. Não, é o IPC, IGP, que é o Índice Geral de Preços. Esse Índice Geral de Preços é composto por 3 coisas. O IPA, que é o Imposto sobre Atacado, né? O Índice de Preço sobre Atacado, o IPC, que é o Índice de Preço Consumidor, e o INCC, que é o de Construção Civil. Ou seja, 60% dele é o Índice de Preço Atacado, que vem diretamente das indústrias assim. Ou seja, daqui um mês, no dia que aprovar isso, que ainda está tramitando, mas se aprovar isso, um mês depois, sentarei a minha bunda nessa cadeira, Douglas sentará ali, Manuel sentará lá e nós falaremos que aumentou o IGP. Por quê? Por causa de uma proposta que passou isso. E aí, se aumenta o IGP, aumenta toda a cesta básica de uma inflação. Ou seja, a economia, ela não é um achismo, ela não é uma feitiçaria. Ela é uma matemática, cara. E aí, quando você olha para uma matemática, você percebe que um tipo de atitude como essa, ela vai necessariamente, daqui a alguns meses, caso isso que é só uma proposta que o Gumoto está tentando passar. Se isso aqui passar, necessariamente daqui a uns tempos, tudo no mercado vai continuar ainda mais caro. Então, enquanto o Banco Central tenta fazer uma política contracionista, aumentando a taxa de juros, fazendo um open market e tudo mais, a gente tem aí o governo fazendo, através dos aliados no Congresso, né, como o Hugo Mota, tentando fazer uma política expansionista. Então é aquilo que a gente sempre fala, é como se estivesse tentando frear um cavalo e batendo na bunda dele para ele correr, não faz sentido. Então, vamos acompanhar esse projeto de lei tramitando aqui. Não sei se vai ser passado ou não, a gente não tem nem capacidade de ver como que está isso, porque de um lado o governo ainda é forte, mas a bancada do PDT já está saindo, então você percebe que existe muita gente ainda já pulando fora do barco do governo, mas o governo também tem uma força dentro do Congresso, com emenda parlamentar, ainda tem mais 1 ano e meio, 2 anos ali de governo. Então a gente vai ver como que vai ir essa proposta aí, qual que será o trâmite dela, se ela vai ser muito dissecada ainda, vai adicionar algumas coisas, né, porque a proposta muda conforme vai passando por votação, mas se passar, pode ter certeza que necessariamente o IGP vai sumir por causa do IPA, conforme eu te falei, e se ele subir, necessariamente você vai comprar coisa mais cara no mercado, não só você, como todas as famílias brasileiras. Então, é isso aí. É só a matemática acontecendo. Mas, infelizmente, parece que a gente não tem uma galera boa na matemática ali realizando isso aí, né? O famoso efeito em cascata. Exato. Então é isso. Vamos falar agora sobre ele, o Fernando Haddad, grande Fernando Haddad, que está lá nos Estados Unidos visitando e apresentando aí o Data Center Brasil, um projeto daí para trazer Big Techs aqui para o Brasil. Motivo digno, né? Pelo menos ali ele está conseguindo tentar fazer ali algum conchavo, está conversando com algumas grandes mentes ali do mercado de Big Techs, está conversando com a diretora aí do Google e também com o CEO da NVIDIA, visando entender como que funciona ali toda essa parte de data center e ao mesmo tempo também tentando trazer isso para o território nacional, trazer aqui o Brasil como um polo possível aí para a parte de Big Tech. A gente tem alguns desafios, porque eu quero trazer um dado que é muito expressivo. Hoje, se você for comparar, de você implementar uma estrutura de Big Data aqui, de ter um Big Center aqui, você teria aí um custo cerca de 60% maior do que, por exemplo, no estado da Virgínia. Então, ainda é um custo muito alto. A gente ainda é muito pouco competitivo em relação a outros players aí em âmbito global. A gente precisa avançar para conseguir ter alguma eficácia na hora de fazer essa atração de grandes players de investir dentro do Brasil. Qual que é o problema disso? A gente tem ali uma grande expressividade que cerca de 80% hoje da energia brasileira ela é considerada limpa. Então, esse é um ponto positivo. Tem muitas essas questões aí voltada para a sustentabilidade, para a questão da pasta de ESG. Então, para esse ponto em específico, o Brasil seria muito beneficiário com relação a esse ponto em específico. Qual que é o problemática? A gente existe ali alguns impostos, principalmente quando envolve aí a implementação da parte de tecnologia aqui dentro do Brasil. Então, o Haddad, vindo aí com a parte do parlamento, está querendo trazer aí um novo incentivo que se chama Redata, que é nada mais que a isenção ali de alguns impostos, como imposto de importação, PIS, COFINS e também ali o IPI, que seria implementado para a parte ali de implementação desses grandes data centers que teria aqui em âmbito nacional. Se isso realmente acontecer, seria ali um grande avanço, conseguiria ali incentivar positivamente. Provavelmente até a segunda quinzena de maio, isso deve ser aí indicado ou enviado, na verdade, uma medida provisória para tentar mudar ali algumas questões regulamentares, tanto quanto a parte
de direitos autorais, como também de regras de concorrência. Então, é um ponto de atenção. Espero que o Brasil consiga avançar e que isso realmente aí seja implementado e que a gente consiga, pelo menos, reduzir essa distância que a gente tem hoje. Porque 60% a mais num custo aqui no Brasil em relação a outro estado ali que nem é tão expressivo como a Virgínia. Assim, tem uma expressividade, mas você tem até outros players que são mais baratos que o próprio estado de Virgínia, mas assim, é muito alto. Então, tem um espaço para melhorar. Cabe espaço para melhora, já dizia Caju. E só um último ponto que eu acabei esquecendo, que se isso realmente acontecer, vai ter aí um investimento de 2 trilhões nos próximos 10 anos, se a gente tiver um ambiente mais favorável, pelo menos foi o estudo ali, junto que o Haddad que ele teve aí nessa parte aí de atração para o Brasil. Porra, uma zona franca ali, trazer essa galerinha, coisa interessante. Importante. Então agora outra notícia no âmbito nacional. E primeiro, estão reclamando aí, eu vi nos comentários reclamando, Lucas, que a gente não faz piada mais. Mas a questão queria explicar para vocês, né? Teve a regulamentação 9.345 de 2024 agora, que proibiu piadas em mesas quando tem 3 pessoas sentadas. Então assim, a gente inclusive está tentando ao máximo aqui fazer o possível, mas não vamos conseguir mais fazer piadas. Faz sentido. Aí, então, agora porra, ficou todo mundo surdo. Porra, válido. Então, a bancada do PDT na Câmara dos Deputados decidiu nessa terça-feira aí deixar o alinhamento automático. O que é alinhamento automático? Você pode ser o Lula agora? Posso. Tá, então você é o Lula. Você vai ser a Gleisi Hoffmann, pode ser? Maravilha. Eu sempre... E a partir desse momento agora, eu vou ser a bancada do PDT. Inteira. Então eu falei aqui, galera, me fala o que eu tenho que votar. Fala, vota em algo. Aumenta os impostos pra mim. Bora! Nem pensei. Por quê? Alinhamento automático, né? Você é Gleisi Hoffmann, só fiquei. Beleza, agora fala pra eu não votar em cortar juros? Coisa. Não. Essa é a Gleisi Hoffmann. Tem que colocar fim à desoneração da Bora! folha. Não sei o que é, mas bora. Isso é alinhamento automático quando uma bancada faz. Desde 2022, quando teve 2023, na verdade, um ano depois, teve o alinhamento ali com o PDT e o presidente Lula, né? Ou seja, o Palácio do Planalto. Lembrando sempre que o PDT é o partido do Ciro Gomes, ou seja, tentaram lançar o Ciro, viram que o Ciro não estava com força em 2022, falaram, vamos apoiar o Lula que pelo menos a gente vai ter uma bancada ali e mama também, né? Porque geralmente é uma estratégia para você estar próximo também de alguns ministérios bem importantes. Exato. Verdade. Você tá falando que... Calma aí, você tá falando que é cabide de emprego? Não, governabilidade. Você tá falando que eu tenho que apoiar e votar necessariamente no que você diz, para que assim eu consiga emprego para mim e pros meus conchavos aqui? Indiretamente sim. Caramba, Douglas, isso é uma opinião muito forte, cara. Será que isso acontece? Será que isso realmente acontece? Mas enfim, então isso acontecia, só que aqui que tá a importância, né? O Carlos Lupe, que estava ali como chefe da pasta da Previdência, né? 4 dias atrás vazou a informação, rombo na Previdência, coisa que vocês já sabem, já falamos ontem, mas não pode mais xingar no programa. Lucas falou que a gente tá ficando grande. Acabei de falar uma palavra aqui, ele falou que vai cortar a palavra, então não posso mais ofender ninguém nesse programa, porque, então eu vou abrir um canal pequeno de novo para poder ofender, que aí vai poder, né? Então aconteceu aquilo, e aí o ministério, o Lula fez aquela reuniãozinha básica ali com o Carlos Lupe, né, que é do PDT, e tirou ele, né, ou ele se demitiu antes, que é aquela grande comédia que a gente tem na vida, demitiu ele ele se autodemitiu a si mesmo da pasta do Ministério da Previdência. Dessa forma, né, o partido inteiro, os 17 deputados que tem hoje, alinharam de forma unânime de sair da base aliada do presidente Lula. Quer dizer que agora eles são aliados do Bolsonaro, de qualquer outra pessoa? Não, eles só são independentes. Eles vão pensar antes de votar, como qualquer ser humano que tem mais de 10 QI deveria fazer. Mas enfim, dessa forma, isso abre muito espaço, né, Douglas, pro Ciro Gomes voltar aí. Ciro Gomes, que era um dos maiores defensores de manter o PDT sem estar alinhado à base do Lula. Então, agora tá, né? Não, exatamente. Quem se recorda das eleições de 2022 já sabia mesmo a postura do Ciro Gomes, né? Sempre atacando o Lula também. Lembrando que o Ciro Gomes sempre esteve próximo do PT, se a gente considerar as eleições anteriores, né? Desde a época do FHC também, que teve uma certa rixa, né, com o PT também, historicamente o PSDB. Então, assim, abre portas também, não só para o Ciro Gomes, como também talvez uma terceira via, considerando, se a gente for considerar que o Bolsonaro está inelegível, né, então existe também essa possibilidade de ter novos nomes, né. Isso aqui é interessante a gente falar isso sobre o mercado financeiro, porque o mercado financeiro, ele gosta de antecipar cenários.
Então, se você tem perda de popularidade do Lula, se você também percebe que o próprio base aliada dele tá saindo, quer dizer que ele tá perdendo fôlego. Exato. E a tendência é que tenha nomes fortes também para 2026, né? E aí já começa a ter já tem aquela movimentação do Michel Temer também, nomeando outras governos, né, porque o Michel Temer tem uma popularidade baixa, mas pelo menos na área política ele é muito influente. Ele tem uma governabilidade alta. Exatamente, então já começa a ter nomes também para tentar ter a presidente de 2026. Cara, isso é muito doido de pensar, né, Gleisi Hoffmann? Por exemplo, o Bolsonaro e o Lula tinham uma alta popularidade, pode ter uma odiabilidade muito grande, mas tinha uma popularidade, tinham seus seguidores ali fiéis. Só que eles tinham uma governabilidade baixa. Tudo que eles queriam passar, não passava. Assim, as grandes mudanças não conseguiram. Já o Temer, com 4% de aprovação, odiado por Deus, o cara mais... o presidente com a menor popularidade da história do Brasil, né? Colocaria outros aí, mas não tinha métrica na época, né? Floriano Peixoto. E aí, o que acontece? Ele tinha a maior governabilidade possível. Passou reformas estruturais junto com o Congresso. Ou seja, o que ele não sabia fazer com o povo, ou não queria, ou fazia sentido pelas reformas que eles estavam fazendo, ele conseguia fazer com todo o Congresso, com todo o poder político. Ou seja, alta governabilidade e baixa capacidade de popularidade alta, né? Ou seja, exatamente. As pautas também que ele acabou abordando e fazendo as reformas estruturais, nem toda a população conseguia ter essa interpretação de forma tão positiva, porque acabou tendo ali uma grande repercussão negativa, principalmente quando você vai olhar para grande clero, né? Quando você vai olhar para pontos específicos, até o próprio Conde Drácula tinha ali uma certa popularidade, mas de forma geral era baixo. Gleisi Hoffmann, falando em Conde Drácula, Luiz estava feliz ali. O que aconteceu, Luiz? Pode falar, Aldo. Barcelona acaba de sofrer empate aqui. Fazer o quê, né, cara? Faz parte da vida. Claramente o Gleisi Hoffmann ficou triste, porque o Gleisi Hoffmann estava feliz até antes de começar o programa. Manteremos vocês atualizados também, conforme o Lucas for balançando os bracinhos ali, claramente comemorando alguma coisa no celular. E pegando uma curiosidade do Temer, de 2016, ele junto com o Henrique Meirelles, ele passou o teto de gastos, porque quando o Manuel estava falando sobre as pautas que não eram tão populares, ele realmente passou pautas que ia prejudicar. Passou pautas? O Michel Temer passou pautas. Interessante. Teve muitos projetos que realmente não foram impopulares, então o teto de gastos, teve também as leis das estatais também, que foi muito importante, que pelo menos blindou muitas... que até hoje temos isso, exatamente. Né? Você também teve a reforma trabalhista também, que tentou flexibilizar alguns meios de trabalho, porque, claro, nossa lei trabalhista era muito antiga na época do Getúlio Vargas, então ele também conseguiu avançar nessa pauta. Você também teve alguns processos de privatizações, lembrando que alguns estudos do Bacen, que até o Pix mesmo, também foi iniciado com o governo Temer. Depois foi melhorado ali com o governo Bolsonaro para lançar o Pix. Então teve muitas mudanças importantes também do Michel Temer. E se a gente for considerar, tem algumas... tem algumas... como é que eu posso dizer... Tem alguns podcasts que o Henrique Meirelles tem ido também, participado. Ele falou uma coisa que eu achei muito importante, que ele falou que hoje os problemas fiscais do nosso país, eles são fáceis de resolver. O problema são os acordos políticos, assim, os efeitos políticos que às vezes você não tem grande adeptos ali para tentar resolver isso. Porque a nossa dívida, ela é simplesmente uma dívida nacional em moeda corrente. Você consegue, de alguma forma, fazer um ajuste um pouco mais forte, mas você consegue reduzir os gastos. Então, talvez poder ter um Michel Temer ou algum político que tem essa força dentro do Congresso poderia muito ajudar o nosso país a tentar passar essas pastas, esses projetos, né, que seria muito importante. Redução dos gastos públicos, trazer um pouco essa parte de inviabilizar também o cenário econômico para ajudar também até no nosso mercado de capitais, como também a governança. Então, seria muito importante também ter essas discussões políticas dentro do Congresso. É isso. Então quer dizer que o Michel Temer foi muito bom? Também não. É um cara que está há muito tempo na política e de político a gente não gosta. Então a gente não está defendendo o Michel Temer aqui, longe disso, porque eu pago ele. Ele recebe dos meus impostos, então tô nem aí. Acho que uma coisa importante, né, da gente lembrar aqui dos comentários, né, que a gente não tá lendo os comentários. Na verdade tinha uma outra coisa, só que eu esqueci. E aí eu tô falando dos comentários para parecer que eu sei o que eu tô falando o tempo todo. Por isso eu vou ler os comentários aqui do Romário Campos, que disse: na hora de se calcular o LPA de uma ação, é preciso considerar somente os resultados do último trimestre
ou devemos reunir todos dos últimos 12 meses? Pô, boa pergunta técnica. Primeiro, o que é LPA? Bom, o LPA é o lucro da empresa, lucro por ação. Então, é a quantidade do lucro da empresa total dividido pela quantidade de ações. Bom, você pode calcular ela de forma trimestral, mas o mais importante é que você calcule de forma anual, porque no trimestre pode ter alguma volatilidade dos resultados, pode ter alguma sazonalidade. Então, assim, se você quer realmente projetar os resultados da companhia, é melhor o LPA anual. Tanto que até o PL, que também utiliza o LPA, que é o PL é a cotação dividido por LPA. Ele pega também os últimos 12 meses. Então, é importante também que você considere essa mesma forma de calcular de forma anual. Posso explicar isso para uma criança? Sim. Fica difícil, né, Romário? Você faz uma pergunta muito técnica aqui, não tem como explicar para uma criança, mas vamos lá. O que ele está perguntando tem um negócio chamado LPA quando você vai analisar uma empresa. Isso aqui é interessante. Vou voltar um pouquinho atrás. A gente analisa uma empresa aberta em bolsa, uma Petrobras, uma Vivara, uma empresa grande, de uma forma fundamentalista. Ou seja, a gente vai lá nos números da empresa e lê quanto que ela lucrou, qual que foi o custo, tudo. Você consegue ver isso, porque a empresa que está aberta na bolsa, está listada na B3, ela necessariamente tem que mostrar isso. E ali, um dos indicadores que tem o LPA. LPA é qual que é o lucro que a empresa teve em cada açãozinha que ela tem, ou seja, qual que é o lucro, né? E você tem que saber se esse lucro aumentou, diminuiu e tudo mais. Se você pode ver isso trimestralmente ou anualmente, só que se você ver só o trimestre, pode ser que não seja tão claro, porque se for uma empresa de varejo, uma Vivara, no final do ano ela vai vender mais, porque as pessoas compram mais para dar de presente, meio do ano talvez não, então você tem que ver sempre o ano inteiro, porque quando sair um mês, entra um mês consequentemente, então fica mais certinho. Faz sentido? É difícil explicar isso para uma criança, mas... Não, perfeito. Por exemplo, empresa de petróleo, por exemplo, os resultados da M. Dias Branco mesmo saiu ontem, saiu nessa semana. Teve algumas quedas, mas de forma sazonal, porque a empresa trabalha com óleo de palma e também com trigo. Então, esse tipo de insumo, matéria-prima, depende do câmbio, depende também, às vezes, de outras nuances, outros fatores que não dependem apenas da empresa. Então, tem algum efeito sazonal. Então, legal, gostei dessa ideia de analisar uma empresa. Onde que eu vejo? A UVP Analítica. A UVP Analítica é ali onde a gente pega todas as empresas da Bolsa, pega todos os balanços dela, ou seja, tudo certinho, cada métrica, compara uma com a outra, pega do setor, seja bancário, pega todos os bancos e compara. Você consegue brincar ali de toda forma para você escolher as suas melhores ações. Então, quero investir? Dá para você aproveitar essa janela e dá para você fazer dinheiro pra caramba. Quem souber o que fazer nesse mercado agora, galera, vai encher o bolso. E aí, o que você pode fazer? O que eu vou te orientar aqui agora, se você quiser fazer parte desse crescimento, quiser aproveitar isso. Entra no link aqui embaixo, abre aí, auvp.com.br se você preferir, clica no botão Faça sua análise de perfil. A gente está guiando todas as aulas da plataforma para esse movimento de começar a investir nesses mercados exóticos, de começar a explicar para vocês como se beneficiar disso. Estamos com parcerias estratégicas, né, visitando todas as embaixadas, vendo o que dá para criar fundos exclusivos aqui de investimento direto nesses outros países, sair um pouco dessa coisa centralizada só em Estados Unidos. A gente já conseguiu oferecer isso para o México, já está rolando. Muito provavelmente vai oferecer um ETF da UVP aí de mercado brasileiro em breve, tanto para os gringos quanto para os brasileiros aqui. A gente está buscando se antecipar nesses movimentos, a gente tem vantagens competitivas, né? Hoje a gente controla bilhões por causa da consultoria, a gente aproveita isso para liberar benefícios que a gente consegue para os clientes ricos, também para os nossos alunos menores, que estão com acesso a tudo isso dentro da plataforma. Cada vez mais, aula de geopolítica, o que a gente vai liberando, tudo aquilo que a gente está usando para beneficiar os clientes grandes, cara, chega para vocês em forma de conhecimento. Oportunidade única para você que quer se matricular na UVP. Entra aí, auvp.com.br, preenche o questionário, entra nessa turma agora, aproveita. Essa janela não vai se repetir de novo da maneira como está acontecendo agora. Tem oportunidades de mercado que elas são únicas. A gente precisa aproveitar esse momento para formar carteira. Quem estava lá na pandemia pegou aquela queda, pegou legal. Quem está agora nesse momento vai pegar também uma oportunidade. Tudo que é crise é excelente para fazer dinheiro. E lembra, a UVP tem um compromisso que você não vai encontrar em escola nenhuma no Brasil inteiro. Entrou na UVP, fez todas as aulas e não aprendeu a investir. Não aprendi a investir. A gente devolve 100% do seu dinheiro. A gente devolve 100% do seu dinheiro se você entrar na UVP e não ficar satisfeito. E você pode pedir o dinheiro de volta depois de assistir todas as aulas, né, e emitir o seu certificado. Ou seja, 100% de segurança que você vai ter um bom atendimento, que você vai aprender, que vai funcionar para você. E se você tem dúvida, né, me conhecer agora, você tá o quê? Cara, pesquisa, tá? Pesquisa sobre a UVP, é incrível. Você não vai encontrar um processo do Jus Brasil, ou sei lá o quê. Se eu fizesse esse compromisso aqui e não fosse honesto, cara, a gente já tinha quebrado. Porque imagina, eu faço isso aqui todo dia eu venho aqui e faço um compromisso com vocês. Você tá bom de propaganda, você tá colocando certinho. Parabéns aí. E temos a UVP Escola. Tem mais de 500 mil investidos, compensa ter a consultoria de investimentos. Não tenho,
vai para o VP Analítica, porque a VP Analítica pelo menos vai te selecionar ali ações que são boas, ações que não são tão boas, empresas que, porra, tome cuidado, empresas que são azulzinhas, que tem o selo da VP Analítica. Então ali você vai começar a entender mais sobre empresas, você vai entender o balanço mesmo da empresa, que é o que o Douglas é apaixonado, né, Douglas? E tem ativos internacionais. E a única que tem ativos internacionais, chupa concorrência. Agora vamos para outro comentário? Sim, Você me autoriza a ler outro autorizado. comentário? Então, autorizado. Bom dia, dúvida, qual é a vantagem para a empresa quando a sua liquidez na bolsa é maior ou menor? Tendo em vista que o dinheiro já foi pelo IPO. Primeiro, o que é um IPO? Bom, a IPO é um processo, né, que a empresa vende as suas ações no mercado. Lembrando que você tem 2 tipos de IPO. Porque tem um IPO que o próprio controlador quer só vender suas ações. Por exemplo, você tem um controlador, mas dentro dessa composição acionária tem um controlador, que é um acionista, ele quer vender as suas ações. Geralmente o IPO, ele bem sucedido, é aquele que realmente a empresa só faz aquela destinação. Porque, por exemplo, eu pego o dinheiro e já dá pro próprio acionista. Então não é um IPO tradicional. Então o importante é que a empresa pegue esse dinheiro para ter na sua composição do caixa. Bom, essa pergunta dele é muito interessante porque quando a gente fala de maior liquidez, a gente busca tirar algumas distorções do preço de um ativo. Então, por exemplo, você tem maior atratividade de investidores institucionais. Então, imagina que um fundo global quer investir em alguma empresa aqui no Brasil. Ele vai buscar empresas que são mais líquidas, que suportam também essa liquidez. E claro, isso também ajuda muito na parte de menor volatilidade do preço em operações grandes, porque imagina que um investidor quer comprar uma empresa e ele tem um capital que se ele comprar as ações, simplesmente a empresa altera muito o valor dela porque ela é muito menor. Tanto que até o Buffett mesmo, quando ele adquiria algumas empresas, ele demorava 6 meses para... Obviamente, ele falava para a SEC, né, que é como se fosse a CVM dos Estados Unidos, mas demorava 6 meses para realmente mostrar para o mercado. Porque senão as pessoas iam simplesmente comprar as ações que ele estava comprando no mercado à vista. E também você tem a facilidade para levantar um capital no futuro, né, que é o famoso follow-on, que é quando a empresa tem ela quer fazer um aumento de capital e ela utiliza também instrumentos dentro do mercado para se capitalizar. Ou seja, vamos imaginar que ela está precisando de alguns recursos. Ela simplesmente aumenta a base de ações que ela já tem e chama o acionista para participar do negócio. Lembrando que isso tem um lado positivo e um lado negativo. O positivo é que ela consegue se capitalizar via mercado e o negativo é que se o acionista não participar desse follow-on, ele pode ser diluído, né? Então isso é muito importante também que você tenha essa atenção caso alguma empresa que você é acionista faz isso com uma certa frequência. Pode estar sendo diluído do capital social da empresa. Maravilha. Posso explicar isso para uma criança? Sim. Mas sim. essa vai ser difícil também, vamos lá. Imagina que aqui tem eu, Douglas, Gleis Hoffmann aí, como sempre, e a gente decide vender, vamos fazer aqui, a gente vai vender aqui no clássico, né? A gente vai montar aí uma funerária. A gente monta uma funerária nossa aí, 33%, 33%, 33%, né? 0,3333 ali, né? Então a gente tem ali cada 1/3 da sociedade. E aí a gente decide abrir capital. E esse é o IPO. Então a gente dilui, fica 25, 25, 25, e os outros 25 vão para vocês. Vocês vão lá e compram a R$25. Beleza. Esse dinheiro que entrou, a gente joga cash out, né? Ou seja, deixa no nosso bolso, a gente sai com o dinheiro. E agora o que ele está perguntando é, se as ações subirem ou descerem, não, aquele dinheiro já entrou pra gente. Os 25% que vocês pagaram já entraram pra gente. Só que ninguém dá, é muito raro um cara dar um exit total, é muito raro um controlador pegar e ir embora totalmente. Ele vai fazer o quê? Ele vai ter um pouco de ações ainda dele. Ele vende uma parte e fica com uma parte da empresa. Essa outra parte se valoriza, ou seja, se as ações que vocês compraram a R$10 agora valem 20, significa que apesar de eu ter diminuído a minha quantidade, o Douglas e eu ia falar Manuel não, mas a Gleis Hoffmann também diminuiu, o que acontece? Necessariamente a gente ficou mais rico. Por quê? Porque agora eu posso vender o resto que sobrou das minhas ações mais caro do que eu tinha vendido antes. E assim necessariamente. Então, você sempre vai cortando parte do bolo, só que o bolo fica maior. Você corta uma parte do bolo, mas o bolo fica maior ainda. E assim você vai tirando o dinheiro, mas a porcentagem diminui, mas o seu valor de ação continua grande. Faz Perfeito. sentido? Tem uma curiosidade do próprio Meta, né? O Facebook, com o Eduardo Saverin. Se vocês ver a história dele, ele foi diluído do capital social do Facebook, porque eles fizeram a IPO, mas antes disso eles fizeram uma rodada de investimento e ele não participou.
E assim, a participação do Mark Zuckerberg e de outros investidores não se alterou. Só que o Saverin alterou porque, obviamente, era a parte dele que ia ser diluída. Depois ele até entrou em processo, ele conseguiu também ter, hoje, se não me engano, a gente deve ter uns 3% só do Facebook. Na época ele tinha 30%. Nossa. Então imagina, ele seria um dos homens mais ricos do mundo. Ele ainda do Brasil ele já é, mas ele seria bem mais rico do que o Mark Zuckerberg. Exatamente. Então é isso. Acho que... Quanto tá o jogo aí? 3-3 ainda o jogo, a gente vai ter que terminar rápido aqui, porque o Manuel precisa assistir, com certeza, né? E eu queria aí que o Douglas pudesse trazer uma curiosidade aí que fizesse todo mundo ficar feliz. Bom, a curiosidade mesmo é que essa semana saem muitos resultados de algumas empresas. Colocar um destaque positivo aqui, saem algumas empresas bem relevantes, como Caixa de Seguridade, Raia Drogasil, tem a PetroRio também. Lembrando que a PetroRio fez uma aquisição de um posto de petróleo, o Pelegrino, 60%, então hoje ela é a quarta maior empresa de petróleo privado do Brasil. Grande, então a tendência é que isso traga benefícios dos acionistas. Então tem muitos resultados interessantes, então hoje eu coloquei essas como destaque. Então se você é acionista, fica atento, ou então você pode te cadastrar também naquele e-mail que a própria empresa disponibiliza para você ficar atento a esses números aí. Ou também no canal do Douglas. O Douglas fala sobre balanço de empresas lá. Melhor ainda. Ou no Instagram do Emanuel/FA, Finance Adventures, se você quiser ter aventuras financeiras. Sempre. Sempre. É isso, né? Acabou? Acabou, a gente falou muita coisa, hein? Maravilha, então. Agradecimento especialmente ao Lucas aí, que conseguiu sentar na mesa. E assim a gente conseguiu fugir da Lei 3.904 de 2023. Boa. Obrigado, Lucas.